Band Cidade. Duro golpe no narcotráfico. Chega a Manaus, carga com mais de 1 tonelada de drogas que foi apreendida em Japurá, no interior do estado. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também. Polícia investiga chacina em ramal da M010. 4 pessoas foram encontradas mortas dentro do carro. 2 homens e 2 mulheres. Criança de 6 anos morre após incêndio em Manaus. Um botijão de gás explodiu. Homem é resgatado do Tribunal do Crime no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital amazonense. E ainda um momento para tirar dúvidas sobre as regras na hora de trocar os presentes de Natal. Se não tiver condições de fazer a troca, o estabelecimento comercial vai ser, nesse caso, sim, obrigado ou a devolver o dinheiro para você, né, fazendo o reembolso da quantia, ou dando um crédito para você poder comprar futuramente qualquer outro produto dentro daquele valor. Olá, muito boa tarde para você. Vigilância Sanitária de Manaus apreende quase 100 quilos de alimentos impróprios para o consumo durante a Operação Natal com Saúde. Nas compras da ceia natalina, o consumidor precisa ter cuidado redobrado. A Vigilância Sanitária fiscaliza as condições de higiene e armazenamento de alimentos. Nesta semana, no primeiro dia de inspeção, foram apreendidos 90 quilos de alimentos impróprios ao consumo, entre eles carne e linguiça fora da validade e frangos descongelados. Os fiscais percorreram 8 estabelecimentos. A gente pode falar aí sobre as aves natalinas, sobre o presunto e queijo que é utilizado em lasanhas, né? A carne moída, que é o picadinho. Então, o foco em cima desses produtos, fiscalizar para verificar se há algum produto irregular nos estabelecimentos para estar retirando do mercado e não estar provocando aí uma possível doença a quem está consumindo na ceia de Natal. A Vigilância Sanitária verifica de perto a segurança e qualidade dos produtos vendidos em supermercados. Caso seja encontrada alguma irregularidade, o estabelecimento pode ser multado. A quantidade de estabelecimento prevista, né, a operação que vai durar durante toda a semana, é em torno ali de 40 a 50 estabelecimentos para serem fiscalizados, né, com foco justamente nos produtos que nós falamos anteriormente. Denúncias podem ser feitas através da ouvidoria da Vigilância Sanitária, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. E um incêndio causou uma tragédia hoje em Manaus. Uma criança de 6 anos, a Esther Teixeira de Souza, morreu depois que um botijão de gás explodiu na kitnet em que ela morava com a família, na comunidade Santo Inês, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O acidente foi no fim da manhã de hoje e os vizinhos precisaram arrombar a porta para salvar a mãe e outras 2 adolescentes que estavam no local. A mãe, a Márcia Teixeira da Silva, de 43 anos, estava fazendo o almoço para as crianças, para ela e para as crianças, quando houve essa explosão. Esther era uma criança com necessidades especiais, estava deitada na cama na hora do acidente. O pai da menina afirma que a família havia se mudado ontem para essa kitnet. O Corpo de Bombeiros Militares, a perícia, estiveram no local, fizeram todos os procedimentos e as vítimas estão internadas agora, apresentam um quadro de saúde estável e essa família ela precisa de ajuda. Caso você queira ajudar, quem puder entrar em contato com o pai da Esther, o senhor José Arimateia, o número é esse que está aí na tela, é o 92 985 85 3517. Seu José de Arimateia ainda está no IML, aguardando a liberação do corpo da filha e precisando de ajuda. E um jovem de 23 anos é encontrado morto sem roupa e amarrado em uma mesa aqui em Manaus. Segundo a perícia, a vítima foi estrangulada. O Vitor Massulo tem mais informações. Jael Santos da Silva, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, com o pescoço amarrado em uma mesa. A ocorrência foi registrada aqui no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Segundo os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência, os moradores que passavam no local encontraram o corpo da vítima no terreno de 2 casas. Segundo a perícia, o Jael, de 23 anos, foi estrangulado.
o pai conversou com a imprensa. Eu recebi a informação que tinha um rapaz morto para cá. Quando me falaram que era um rapaz branco do cabelo grande, eu imaginei que fosse ele. Deus não deixa enganado o pai, entendeu? Pais, cuide bem dos seus filhos. Ensina ele no caminho que ele deve andar. A partir de agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Incrível o desabafo do pai, né? Porque no momento que acontece o pior, porque o caminho das drogas são dois. Ou é o da cadeia ou é o do cemitério. E o pai é quem sofre, a família é quem sofre depois que acontecem essas tragédias. E uma chacina na rodovia AM010. Os corpos de 2 casais foram encontrados crivados de bala dentro de um carro. E tem ainda mais uma apreensão de drogas graças a um cão policial. Acompanhe. De apreensão grande de drogas aqui no Amazonas. Mais de 1 tonelada, essa apreensão foi em Japurá, no interior do estado. O entorpecente foi apresentado hoje no Comando de Policiamento Especializado aqui em Manaus, mas essa apreensão foi realizada na segunda-feira. O sargento Cardovan, que é do 4º Grupamento da Polícia Militar de Japurá, que atuou nessa apreensão, disse que a polícia, ao checar uma denúncia sobre a atuação de criminosos, acabou sendo recebida a tiros ao chegar ao local. Os suspeitos conseguiram fugir. São 1.200 quilos de maconha do tipo skunk e o município de Japurá fica ali na fronteira do Brasil com a Colômbia, rota estratégica para o tráfico de drogas, e vem sendo utilizado aqui no Amazonas, infelizmente, essa rota do narcotráfico, essa entrada de entorpecentes que chega por aqui, mas é distribuída em todo o país e até no exterior. Mais um ponto aí para a Secretaria de Segurança Pública, para os policiais que não medem esforços para fazer um belo trabalho, seja na capital, seja no interior do estado. Falar agora de um jovem que foi agredido e baleado. Ele foi morto, antes de ser morto, ele foi resgatado. Na verdade, ele foi resgatado dos homens que são chamados de Tribunal do Crime, aqui na capital amazonense. A vítima estava amarrada pelo pescoço, os pés e as pernas. O Eric Valente traz os detalhes. Ele quase foi morto no Tribunal do Crime. Um homem ainda não identificado foi brutalmente espancado e baleado na madrugada da última terça-feira. O caso aconteceu no quilômetro 6 do ramal do Brasileirinho, que fica no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. De acordo com as informações dos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia, as testemunhas ouviram o momento em que a vítima é brutalmente espancada durante a madrugada da última terça-feira por pelo menos 4 pessoas que em seguida fogem do local em motocicletas e até o momento não foram identificadas. Nas imagens é possível ver o homem gravemente ferido. Além de ter sido espancado, ele chegou a ser baleado nas costas e também nos braços. Agora o que chama a atenção, Isabela, é que ele estava com uma corda amarrada ao pescoço. As mãos e os pés também estavam amarrados. Nas imagens é possível ver a movimentação das viaturas de polícia que foram até esse ramal para atender a ocorrência e também as ambulâncias da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que foram para prestar esse atendimento emergencial a essa vítima. Nas imagens é possível ver a hora em que esse homem é atendido então por esses agentes do SAMU. Por conta do estado grave de saúde dele, ele precisou ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também aqui na zona leste da capital amazonense. O caso agora vai ser investigado. Após receber alta, a vítima deve ser encaminhada a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil do Estado do Amazonas vai investigar esse caso para apurar as circunstâncias e as possíveis motivações desse crime. Obrigado, Eric. E veja, depois do intervalo, você que presenteou alguém nas festividades de fim de ano e precisou trocar esse presente, ou ganhou o presente, precisou trocar, saiba como é que funciona. Você sabe que tem 7 dias, né, para troca de tudo que se compra, mas nesse período tem algumas diferenças. Agora, 18 horas, Band Cidade volta em instantes. Band Cidade. Oferecimento. Instituto de Educação Joias de Cristo. Seu futuro começa aqui. Fone 3237-6714.
Renove sua comunicação visual sem sair de casa com a Graphic Express. Para sua casa, a Express faz almofadas, canecas, adesivos e uma infinidade de produtos. Tudo a um clique de distância. Basta pedir e entregamos. Renove também a sua empresa com a Express. Nossa equipe cuida da sua fachada, uniforme, papelaria e muito mais. Faça seu orçamento. Entregamos e instalamos rapidinho. Pensou? A Express faz. Manaus que cresce e todo dia muda. É trabalho da prefeitura. Para prevenir os alagamentos com a chegada das chuvas, a Prefeitura está intensificando os trabalhos de limpeza nos principais igarapés da cidade. Homens e máquinas atuam em serviços que incluem dragagem, retirada de lixo e desobstrução de bueiros. Mas é importante que você faça a sua parte. A Prefeitura está deixando a margem do igarapé tudo limpo. Agora só resta a população manter limpo, né? Prefeitura de Manaus. Você que tem uma empresa e precisa de serviços terceirizados como agentes de portaria, controladores de acesso, agentes de conservação e limpeza, vale parking, controladores de piso, fiscais de loja, agentes de monitoramento, agentes de mall, call center, serviços administrativos, você pode contar com a excelência do Grupo FG. Tudo para garantir a maior segurança e o melhor funcionamento da sua empresa, com profissionais altamente qualificados. Grupo FG. A Amazon Laje completa 16 anos de muito trabalho e conquistas na construção civil do Amazonas. Compromisso com a qualidade, agilidade e segurança que garante a satisfação de milhares de clientes ao longo desses anos. Celebramos essa data como a melhor empresa de laje pré-moldada do Norte. Agradecemos a todos os clientes, fornecedores e colaboradores por essa forte e duradoura parceria. A Amazon Laje, a número 1 em qualidade. Band Cidade de volta, a gente vai abrir agora a nossa janela, que dá com vistas lá para o Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Chegar aqui no telão do Band Cidade para mostrar, olha só, o dia inteiro hoje foi de chuva, 24 graus é a temperatura de momento. Foram mais de 50 milímetros de chuva durante todo o dia de hoje, segundo a Defesa Civil. E a gente vê o tempo fechado aí na zona oeste de Manaus, as luzes de Natal, dos enfeites de Natal, o trenó do Papai Noel ali já acesas, mas ainda sem sinal de escuridão, pôr do sol. Não tem ainda o sol, mas ainda tem luz do dia aí na zona oeste de Manaus. E a gente agora vai saber como é que fica o tempo amanhã aqui na capital amazonense e em alguns municípios do interior do estado. Em Irunepé, tempo nublado nesta quinta-feira, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Japurá, a previsão também de tempo fechado. Nesta quinta-feira, muitas nuvens, chuva, trovoadas, as temperaturas variando entre 23 e 31 graus. Presidente Figueiredo, tempo nublado também nesta quinta-feira, com possibilidade de chuva. À noite deve chover rápido, só que com um pouco mais de intensidade. Deve chover forte, entanto rápido. A mínima de 21 e a máxima de 31 graus. E aqui na capital amazonense, previsão pela manhã é de céu encoberto, durante a tarde e à noite, tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Fim de ano chegou e receber o 13º salário é um dos momentos mais aguardados pelo trabalhador. O limite do pagamento para o empregador venceu ontem, mas tem casos de haver algum tipo de atraso ou até mesmo a falta desse benefício. E você sabe como proceder nesse caso, então? Confira agora na reportagem. Em 2022, Adriana mudou de vida. O dinheiro do 13º que ela recebeu na última empresa em que trabalhou virou investimento. A clínica de estética foi construída com os recursos das duas parcelas do benefício. O 13º ele é de extrema importância na minha vida, por conta que quando chega essa época do ano a gente triplica o nosso salário, e aí isso está me ajudando a ampliar minha clínica de estética, e é com isso que eu estou construindo já um novo espaço, tenho comprado as minhas coisas e vou ampliar mais e consequentemente gerar mais emprego e renda para pessoas que vão vir trabalhar comigo nessa área.
Dinheiro na conta. No fim do ano, receber o 13º salário é o momento mais esperado por quem trabalha de carteira assinada. Geralmente, esta é uma oportunidade para quitar os débitos ou realizar investimentos. Atualmente, mais de 85 milhões de brasileiros recebem o 13º salário. A expectativa neste ano é que o pagamento do benefício possa injetar mais de 250 bilhões na economia brasileira. Apesar disso, há muitos trabalhadores que não chegam a receber o pagamento do benefício no prazo correto, ou em outros casos, nem mesmo chegam a receber. Esse advogado do trabalho diz que as empresas que atrasam ou não efetuam o pagamento do benefício podem ser multadas. O prazo é até 20 de dezembro, né, já foi ultrapassado realmente, e o empregado que não recebeu, ele pode fazer reclamação junto ao sindicato, ele pode fazer reclamação junto ao Ministério do Trabalho ou, em último caso, mais grave, ele pode buscar a Justiça do Trabalho. Multa, sim, o Ministério do Trabalho pode aplicar multa na empresa, mas essa multa não vai reverter em favor do empregado. Multa por ter descumprido uma norma legal, sim, pode. O empregado que não receber o 13º pode, inclusive, recorrer judicialmente. Mas a recomendação é tentar resolver o processo de forma interna, junto à empresa. A conversa é sempre a melhor saída, né? Às vezes a empresa pode até justificar, dizer, olha, eu estou com dificuldade agora, mas semana que vem eu pago. Pode tentar sim, sem dúvida, né? Mas a questão do sindicato, mesmo ele não filiado a sindicato, o sindicato representa toda a categoria, mesmo os não sindicalizados. Então esse empregado que não é sindicalizado, ele também pode buscar apoio ao sindicato ou se sentir mais confortável diretamente no Ministério do Trabalho. Secretaria de Educação do Estado anuncia pagamento de Fundeb do abono aos servidores. O anúncio foi na sede da Secretaria de Educação do Amazonas. O Fundeb será pago a 33.554 servidores no dia 3 de janeiro, conforme a quantidade das horas trabalhadas. Para cada 20 horas, um valor de R$ 5.980. A cada 40 horas, o profissional ganhará R$ 11.960 e para os profissionais que têm a dedicação plena das 60 horas de trabalho, eles receberão R$ 17.940. Ainda de acordo com a SEDUC, os professores e profissionais de apoio técnico que passaram no processo seletivo simplificado terão um contrato renovado por mais um ano. São mais de 5.600 servidores da capital e interior. Um ano de muitos investimentos, um ano de contratação de mais de 3.000 servidores novos, servidores esses que vieram aportar esse time para trabalharem nas mais de 12 escolas, 12 centros de educação de ensino integrado que o governo do Amazonas entregou, não só na capital, mas também no interior. Os pacotes de investimentos buscam oportunizar qualidade aos professores e alunos. Vou falar agora das regras para a troca de presentes nesse período de fim de ano. Nem é preciso dizer que você já sabe que o Natal está chegando, tem aquele amigo oculto. Enfim, fique atento agora às regras de troca na hora das compras desses presentes. Para o Thomas é sempre um desafio escolher um presente. Esse momento de Natal é um momento de presentear. Então, sempre ocorrem esses casos, né? Será que eu vou acertar o tamanho dele? Será que eu vou acertar o número dele? Meu Deus do céu. E isso é uma coisa rotineira. Ainda mais para um ramo de venda de roupas, isso é uma coisa muito comum. Nessa época, Natal e Ano Novo movimentam bastante a economia. Os centros comerciais chegam a funcionar em horário ampliado para atender a demanda. Mas depois que o sufoco passa, muita gente vai até as lojas para trocar os produtos. Geralmente, as pessoas vêm aqui mais para comprar presente para alguém do que para elas mesmas. Aí a gente também tem a garantia de troca, né? Que também ajuda muito, porque às vezes não dá no cliente, ou então o cliente não gosta, aí eles vêm trocar por outra peça ou por uma peça maior, né? Quem nunca precisou fazer a troca de um produto depois de comprado, né? Isso é mais comum do que se imagina. Por lei, a troca é garantida independente do motivo. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento deve deixar bem claro as regras ao cliente. Só vai valer se o estabelecimento comercial lhe der essa garantia. Então procure essas lojas que dão essa oportunidade maior, você poder trocar caso o seu presenteado não goste ou caso você de repente se arrependa e não queira mais o produto.
A medida também vale para compras online. Quem se arrepender tem até 7 dias para devolver o produto após o recebimento. Se não tiver condições de fazer a troca, o estabelecimento comercial vai ser, nesse caso, sim, obrigado ou a devolver o dinheiro para você, né, fazendo o reembolso da quantia, ou dando um crédito para você poder comprar futuramente qualquer outro produto dentro daquele valor. Isso acaba se tornando uma exigência do cliente, né? O cliente ele acaba tendo que solicitar uma troca, já tem aquele jogo de cintura, né, para falar com o vendedor, mas graças a Deus eu nunca tive uma dor de cabeça, eu sempre tive ótimas soluções. Veja depois do intervalo, a amazonense Dom José Albuquerque é declarado o mais novo bispo de Parintins. Agora, 18h11. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. O amazonense Dom José Albuquerque foi anunciado hoje como o novo bispo de Parintins. Dom José Albuquerque vai ser o novo arcebispo da Diocese de Parintins a partir do ano que vem. Ele tem mais de 20 anos de trabalho em Manaus e há 6 anos e meio tem atuado como bispo auxiliar da Arquidiocese da capital. A mudança ocorre após o pedido de renúncia de Dom Giuliano Frigeni ser aceito pelo Papa Francisco. Então é normal esse processo. E é claro, existem consultas antes de quando Dom Giuliano pediu para se tornar emérito, chegando aos 75 anos, a nunciatura faz consultas, consulta os bispos da região, consulta pessoas lá de Parintins e a partir de diversas conversas, diálogos, se envia para Roma uma lista tríplice. A igreja de Parintins é uma igreja muito dinâmica, muito aberta aos ministérios, tem uma história muito bonita e todos nós sabemos da importância dessa parte da região do Amazonas para o nosso país. Dom
João José tem 54 anos, é membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB desde 2019. A Igreja de Parintins contempla outros municípios, que juntos somam aproximadamente 200 fiéis. Então a gente sabe que a nossa atitude, em primeiro lugar, é escutar, né, procurar de acompanhar, de procurar não fazer grandes mudanças, e assim, com o passar do tempo, vamos sabendo aquilo que o Espírito Santo vai nos ajudar a aperfeiçoar o trabalho que já está sendo feito. A Prefeitura de Manaus vai começar uma obra emergencial amanhã para conter uma erosão na base da ponte que liga o Boulevard Álvaro Maia à Avenida Humberto Calderaro, no bairro Adrianópolis. O secretário de Infraestrutura da capital amazonense, Renato Júnior, ainda falou com a nossa equipe, fez um balanço do ano de 2022 e as obras para o ano que vem. A erosão chama a atenção de quem passa pelo trecho. É o viaduto Josué Cláudio de Souza, que liga a Avenida Álvaro Maia e Duque de Caxias à Avenida Humberto Calderaro Filho, na zona centro-sul de Manaus. A situação aqui é essa água que desce da Recife, que está vindo para cá, né? Está invadindo a minha casa, comprometendo esse viaduto, que olha, o pilar já está aparecendo, a água cai dentro da minha casa, eu tenho um filho operado, só eu e ele aqui. Eu peço encarecidamente que a prefeitura tome alguma providência, porque até o portão que tinha aqui, a água levou da minha casa. O secretário de Infraestrutura, Renato Júnior, diz que o problema já é de conhecimento da Prefeitura e que obras para conter o problema devem iniciar de forma emergencial. Não temos risco de desmoronamento para aquela ponte, ok? Elas estão estaqueadas, ou seja, suas cabeceiras estão estaqueadas, o coroamento está ok, e os técnicos da CEMINF, nossos engenheiros, já olharam. O problema foi intensificado pelo período de chuvas e Renato Júnior diz que a secretaria também monitora outras áreas. Estamos com os nossos distritos de obras em vários pontos da cidade de Manaus, desentupindo bueiros, também fazendo drenagem, desassoreando em alguns igarapés, e essa próxima semana colocaremos mais equipamentos na rua, ou seja, nos igarapés, para que nós possamos realmente diminuir ou tentar dirimir de alguma forma os danos causados pelas fortes chuvas. Sobre obras viárias, ainda este ano, a Prefeitura vai dar ordens de serviços para novos viadutos em grandes avenidas de Manaus. Já licitamos o viaduto da Bola do Produtor, já vamos dar ordem de serviço já nas próximas semanas. Licitamos o viaduto ali na Avenida das Torres, na Coronel Barão do Rio Branco, que nas próximas 2 semanas estaremos também fazendo a ordem de serviço. Ou seja, tiramos projetos que eram projetos do papel e tornaremos realidade a partir agora de janeiro. O secretário ainda destaca a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o programa Asfalta Manaus, que recapeou mais de 1.600 ruas de Manaus. A meta é deixar 10 mil ruas feitas em toda a capital amazonense. Já em menos de 7 meses, asfaltamos 1.635 ruas, que você pode acompanhar no asfaltômetro.com.br. São algumas ruas, eu preciso esclarecer isso para a população, que não asfaltaram uma parte, outra parte não foi asfaltado, é porque existe uma drenagem ou uma rede de água que será feita e em seguida será completado. Uma boa noite para você e até amanhã.